Oi, gente, estou aqui para de forma rápida e objetiva falar para vocês sobre a crise de 1929. Como um país em grande ascensão cai tão de repente. Então veja bem, em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus do continente europeu estavam totalmente fracassados e arrasados em decorrência da guerra. Os Estados Unidos, que sempre estavam em grande ascensão, oferecem ali subsídios econômicos para estes países se reerguerem. Países europeus que, por sua vez, sempre foram dependentes dos produtos oriundos dos Estados Unidos, começam a se reerguerem e andar, por assim dizer, com as suas próprias pernas, ser um pouquinho mais independente desses produtos oriundos dos Estados Unidos. Veja bem o que acontecia. Como bom produtor que era, os Estados Unidos também era um exímio exportador. Então, se você muito produz, você tem que ter mercado consumidor para adquirir os seus produtos produzidos. Então, veja bem, naquela época, os Estados Unidos eram grandes banqueiros, o que facilitou grandes empréstimos e poderes aquisitivos desses países da Europa para tentar reerguerem a sua economia. Quando eles começaram a estabelecer a sua economia, ficaram um pouco independentes dos produtos oriundos dos Estados Unidos. Então, por isso os Estados Unidos deixou de produzir? Não. Muito se produzia, mas pouco se consumia. Então, o mercado consumidor dos Estados Unidos começou a entrar em decadência. Com isso, nós temos um dos primeiros pontos que foi motivo para a crise de 1929, que foi a crise de superprodução. Veja bem, a sociedade naquela época tinha uma economia desigual, uma distribuição de renda desigual. Até os trabalhadores que trabalhavam, que eram assalariados, não tinham salários tão bons assim. Mas o governo tinha um ideal liberalista de que o Estado não deveria intervir na economia. Então, as pessoas conseguiam empréstimo muito fáceis, mesmo estando em dívidas, conseguiam empréstimo ficando cada vez mais endividados. Então, com esta situação e com toda esta decorrência, o governo não deu conta de segurar as rédeas daquilo ali, e aí a gente tem aqui alavancado alguns fatores que eu vou citar para vocês. Primeiramente, a crise de superprodução. Então, a gente tinha uma superprodução. Segundo, o próprio ideal liberalista. Terceiro, uma tentativa de recuperação da economia da Europa. E, por fim, uma especulação na Bolsa de Valores. Então, veja bem, como um bom produtor que era o exímio exportador. Porém, produzia-se muito e exportava-se pouco. Há aí uma contradição, o que houve uma crise de superprodução. Então, com isso, a queda nas ações das bolsas de valores começaram a cair, até mesmo pelo motivo que eu relatei para vocês anteriormente. As pessoas tinham acesso a empréstimos muito fáceis. Mesmo estando em dívidas, era possível conseguir esse empréstimo ficando cada vez mais endividados. E as pessoas que ali tinham poder aquisitivo, elas não procuravam investir e colocar em bancos, mas elas investiam muito em bolsas e ações. Bolsas de valores e ações. Então, com todas essas circunstâncias, no dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, aí um crash da Bolsa de Valores. Veja bem o que aconteceu. Empresas entraram em falência, nós temos uma tentativa da recuperação desses valores e nós temos uma venda muito alta dessas ações. Especula-se que mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda. Então, os acionistas, diante dessa situação que passavam, resolveram vender as suas ações. Como tinha muita oferta de ações e pouca procura, em decorrência da situação que encontravam, o valor dessas bolsas foram sendo reduzidos cada vez mais. Então, isso para os acionistas não era um fato nada positivo. Então, com isso, o preço das ações começaram a cair drasticamente. O medo e o pânico começou a tomar conta da vida dessas pessoas. O que aconteceu? Recorreram-se ao banco para pegar o dinheiro que tinha no banco. Mas quando chegaram ao banco, o banco também tinha entrado em falência, tinha entrado em decadência, porque o banco usa o dinheiro para rotatividade do capital. Então as pessoas começaram a entrar em desespero, as pessoas começaram a entrar em pânico. Então, conhecida também como a Grande Depressão, porque a crise de 1929 não afetou só
o econômico, né, mas também há ali um baque, um impacto na vida pessoal e no psicológico das pessoas, porque veja bem, você investe um valor ali na conta, no seu banco, e você vai procurar e esse dinheiro de repente não está mais ali, as pessoas entraram em grande desespero. Com isso, as empresas passaram a demitir os seus funcionários. Uma vez que você tem uma produção muito alta, mas você não tem um mercado consumidor, o seu produto passa a ser estocado. Então, não há necessidade de você estar produzindo mais. Então, se não está vendendo, como que você vai rotativizar o lucro para pagar os seus funcionários? Não haveria como. Então, o que os grandes investidores, grandes empresários fizeram foi demitir os seus funcionários. Então, o número de desempregados, que ele já não era tão pouco, aumentou cada vez mais. Então, a fome e o desemprego passou a ser parte da sociedade americana. Sociedade essa que tinha um ideal de vida, um modo de vida onde todas as pessoas eram felizes, trabalhando, passou a ser totalmente contraditório em decorrência dessas ações. Veja bem, a maioria das pessoas então começaram a viver de doações, né? A Cruz Vermelha ali também apoiou ali, começou a doar para essas pessoas que não tinham condições, principalmente no setor da agricultura. Então, a crise dos Estados Unidos afetou não somente os Estados Unidos, como afetou o mundo todo. O Brasil, né, nós não ficamos imunes na época da produção de café, em 1930, no governo de Vargas. Muitas toneladas de café foram queimadas em protesto porque estavam ali estocados, e a crise dos Estados Unidos afetou todo mundo porque praticamente uma interligação e uma dependência dessa correlação que tinha com os Estados Unidos. Então essa crise de superprodução gerou todo este constrangimento naquela sociedade, né? Então ali foi viável tomar outras medidas, tomar outras atitudes. Então pouco a pouco o ideal liberalista ele foi caindo, foi saindo de cena, o que deu brecha para novos ideais e novas ações. E com Franklin Roosevelt no poder, ele criou um acordo, que era um novo acordo chamado por New Deal, que permitia a interferência do Estado na economia para poder segurar as rédeas dessa situação. Então, não somente essa intervenção do Estado na economia, também como através de ações e obras públicas, pouco a pouco, Roosevelt conseguiu colocar a economia dos Estados Unidos no eixo e viu a população florescer gradativamente novamente. Então, a queda da Bolsa de Valores gerou um grande desemprego, gerou uma redução salarial, gerou falência dos bancos, quedas nas ações, gerou uma fome muito grande na sociedade, e pouco a pouco ali os Estados Unidos foi tentando restabelecer a sua economia. É simples, rápido, sintético e objetivo a minha fala. Portanto, vocês que querem aprofundar mais no assunto, procurem outros estudos para poder estar incrementando. Fica aqui muito obrigado e até a próxima.